Olá! Muita gente tem discutido nos últimos dias sobre o cabimento de prisão para a senhora Sara Fernanda Giromini, que se apresenta nas redes sociais e à imprensa como Sarah Winter. Essa cidadã vinha sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal no famoso inquérito 4781, o inquérito das notícias falsas ou fake news, e foi alvo de uma busca e apreensão estabelecida, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. No mesmo dia, ela gravou um vídeo com ameaças e ofensas ao ministro Alexandre de Moraes, chamando-o, por exemplo, de FDP, de arrombado. Disse ainda que gostaria de trocar socos com ele e só não o faria porque ele mora em São Paulo, mas que, apesar disso, ela iria descobrir os lugares que ele frequenta, iria descobrir as empregadas que trabalham para ele e tornaria a vida dele um inferno. 2 dias depois, no dia 30 de maio de 2020, ela participou de uma manifestação na frente do Supremo, era um sábado à noite, com um grupo de estilo paramilitar que se autodenomina de 300. Não havia, é verdade, 300 pessoas naquela manifestação, mas era uma manifestação de cunho claramente paramilitar, com pessoas marchando em direção ao Supremo Tribunal Federal, com gritos de guerra e em formação de tipo militar. A Lei de Segurança Nacional no Brasil proíbe a formação de grupos de tipo paramilitar com a finalidade de subverter a ordem, de pôr em risco as instituições democráticas. Embora a Lei de Segurança Nacional tenha sido criada durante o regime ditatorial brasileiro de 1964 a 1985, ela ainda está em vigor e pode ser usada no regime democrático quando houver ameaças sérias às instituições democráticas do país. Mesmo em uma democracia na qual se garante a liberdade de expressão, na qual se garante a liberdade de pensamento, não se pode admitir que as concepções políticas sejam expressadas de forma ofensiva, grosseiramente ofensiva e com ameaças a autoridades públicas. Expressar divergências políticas é diferente de ameaçar o funcionamento das instituições. Pois bem, discutiu-se então se caberia a prisão dessa senhora. A prisão preventiva é estabelecida no Código de Processo Penal brasileiro, no artigo 312 principalmente. O artigo 312 estabelece as 4 principais hipóteses em que a prisão preventiva é cabível. São a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal. Além disso, devem estar presentes outros requisitos, como penas mínimas para o crime em questão, deve haver prova indiciária da autoria do crime e prova da existência do crime, e, além disso, não deve ser cabível a aplicação de outras medidas cautelares previstas no próprio Código de Processo Penal, como, por exemplo, a proibição de viajar, a proibição de se afastar de determinado lugar do domicílio, a proibição de frequentar lugares ou de se aproximar de pessoas, etc. No caso da senhora Sarah Winter, penso eu, que é plenamente cabível a prisão preventiva. Ela fez ameaças grosseiras a um ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, a um membro do Poder Judiciário brasileiro. Não está em discussão neste momento, neste nosso diálogo, a validade das diligências oriundas do inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal, que eu particularmente considero grosseiramente inconstitucional. Mas apesar disso, apesar das diligências determinadas nesse inquérito poderem ser tidas como inválidas, como ilegais, os atos da senhora Sarah Winter, independentemente da investigação realizada nesse inquérito, podem ser provados por outros meios e podem constituir indícios de outros crimes, particularmente crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Por essa razão, havendo prova da ocorrência desses crimes e havendo indícios, prova indiciária da autoria da senhora Sarah Winter, isso, aliado ao fato dela ter feito ameaças e ofensas a um membro do Poder Judiciário, a meu ver, justificam prisão preventiva da investigada, seja para a garantia da ordem pública, ou seja, para evitar que ela continue a praticar atos ilícitos, seja por conveniência da instrução criminal, ou seja, da própria investigação desses crimes que ela vem aparentemente praticando. Isso é pacífico na jurisprudência brasileira. Há muitos anos, os tribunais brasileiros, desde o Supremo Tribunal Federal até os tribunais de segundo grau, entendem que ameaças efetuadas por um réu ou investigado
no curso de uma investigação ou de um processo criminal são motivação suficiente para a decretação de prisão preventiva. Não se pode admitir que réus ou investigados façam ofensas aos sujeitos envolvidos na persecução penal, ou seja, ao juiz, aos membros do Ministério Público, aos membros da Polícia Criminal, a testemunhas, a peritos, a servidores do próprio Poder Judiciário ou de alguma dessas outras instituições. Não é possível que o Estado assista de forma inerte, de forma impotente, a pessoas que ofendem e ameaçam as instituições do próprio sistema de justiça criminal.